Parte 3. A tese do otimismo trágico. Pós-escrito de 1984. Dedicado à memória de Edith Drelson, cujos esforços pioneiros em logoterapia nos Estados Unidos começaram bastante cedo, em 1955, e cujas contribuições a este campo de conhecimento têm tido um valor incalculável. Este capítulo baseia-se numa palestra que apresentei no terceiro Congresso Mundial de Logoterapia na Universidade de Regensburg, República Federal da Alemanha, em junho de 1983. Vamos começar nos perguntando o que se deve entender por otimismo trágico. Em resumo, significa que a pessoa é e permanece otimista apesar da tríade trágica, como é chamada em logoterapia, a tríade daqueles aspectos da existência humana que podem ser circunscritos por: número 1, dor; número 2, culpa; número 3, morte. De fato, este capítulo levanta a questão: como é possível dizer sim à vida apesar de tudo isso? Como, para colocar a questão de outra forma, pode a vida conservar seu sentido potencial apesar dos seus aspectos trágicos? No final das contas, dizer sim à vida apesar de tudo, para usar o título de um livro meu em alemão, pressupõe que a vida potencialmente tem um sentido em quaisquer circunstâncias, mesmo nas mais miseráveis. E isso, por sua vez, pressupõe a capacidade humana de transformar criativamente os aspectos negativos da vida em algo positivo ou construtivo. Em outras palavras, o que importa é tirar o melhor de cada situação dada. O melhor, no entanto, é o que em latim se chama optimum. Daí o motivo por que falo de um otimismo trágico, isto é, um otimismo diante da tragédia, tendo em vista o potencial humano que, nos seus melhores aspectos, sempre permite: número 1, transformar o sofrimento numa conquista e numa realização humana; número 2, extrair da culpa a oportunidade de mudar a si mesmo para melhor; número 3, fazer da transitoriedade da vida um incentivo para realizar ações responsáveis. Devemos manter bem claro, no entanto, que o otimismo não pode ser resultado de ordens ou determinações. Tampouco a pessoa pode forçar a si mesma a ser otimista indiscriminadamente, contra todas as probabilidades e contra toda esperança. E o que é verdadeiro com relação à esperança, o é com relação aos outros dois componentes da tríade, na medida em que fé e amor também não podem ser impostos ou exigidos. Do ponto de vista europeu, é bem característico da cultura norte-americana o fato de que a todo momento as pessoas são exortadas a serem felizes. Mas a felicidade não pode ser buscada, precisa ser decorrência de algo. Deve-se ter uma razão para ser feliz. Uma vez que a razão é encontrada, no entanto, a pessoa fica feliz automaticamente. Na nossa maneira de ver, o ser humano não é alguém em busca da felicidade, mas sim alguém em busca de uma razão para ser feliz, por meio, e isso é importante, da realização concreta do significado potencial e inerente, latente numa situação dada. Essa necessidade de uma razão é similar a outro fenômeno especificamente humano: o riso. Se você quer que alguém ria, você deve dar-lhe uma razão. Tem que contar-lhe uma piada, por exemplo. Não é possível, de modo algum, obter dele uma risada, exortando-o ou fazendo com que ele se force a rir. Fazê-lo seria o mesmo que pedir a pessoas em frente a uma máquina fotográfica que sorriem, para depois constatar nas fotos reveladas que suas fisionomias estão congeladas em sorrisos artificiais. Em logoterapia, esse padrão de comportamento é chamado de hiperintenção. Ele cumpre importante papel na origem da neurose sexual, seja frigidez ou impotência. Quanto mais o paciente, em vez de esquecer-se de si mesmo doando-se, esforça-se diretamente por alcançar o orgasmo, isso é, o prazer sexual, tanto mais essa busca de prazer sexual causará seu próprio fracasso. Na verdade, o chamado princípio do prazer é um estraga-prazeres. Uma vez que a busca de sentido por parte do indivíduo é bem-sucedida, isso não só o deixa feliz, mas também lhe dá a capacidade de enfrentar o sofrimento. E o que acontecerá se a procura de sentido por parte da pessoa tiver sido em vão? O resultado pode ser uma situação fatal.
Quero lembrar, por exemplo, que aconteceu algumas vezes em situações extremas nos campos de concentração ou em acampamentos de prisioneiros de guerra. Nesses, como ouvi de soldados americanos, surgiu um padrão de comportamento que eles chamavam de desistite. Nos campos de concentração, esse comportamento encontrava paralelo naqueles que, determinada manhã, às 5 horas, recusavam-se a levantar e ir trabalhar, preferindo ficar na cabana sobre a palha molhada de urina e fezes. Nada, nem advertências, nem ameaças, nada podia induzi-los a mudar de comportamento. Então corria algo típico. Puxavam um cigarro do fundo de um bolso qualquer onde o haviam guardado e começavam a fumar. Naquele momento, nós sabíamos que durante as próximas 48 horas iríamos observá-los morrer. A percepção de sentido havia desaparecido e, consequentemente, a busca do prazer imediato havia tomado as rédeas. Porventura, isso não nos lembra de uma situação paralela com que nos confrontamos todos os dias? Penso naqueles jovens em escala mundial que se referem a si mesmos como geração sem futuro. Sem dúvida, não é apenas ao cigarro que eles apelam, mas também às drogas. Na verdade, o consumo de drogas é apenas um aspecto de um fenômeno de massa mais geral, a saber, o sentimento de falta de sentido que resulta de uma frustração das nossas necessidades existenciais, o que, por sua vez, se transformou num fenômeno universal nas nossas sociedades industriais. Hoje, não são apenas os logoterapeutas que afirmam que o sentimento de falta de sentido cumpre um papel sempre crescente na etiologia da neurose. Como escreve Irvan Darriolon, da Universidade de Stanford, em Existential Psychotherapy, de 40 pacientes consecutivos procurando terapia numa clínica psiquiátrica de atendimento externo, 12, ou seja, 30%, tinham algum problema de vulto relacionado com sentido, segundo dados de autoavaliação, testemunhas de terapeutas ou julgamentos independentes. Quanto à origem do sentimento da falta de sentido, pode-se dizer, ainda que de maneira muito simplificadora, que as pessoas têm o suficiente com o que viver, mas não têm nada por que viver. Têm os meios, mas não têm o sentido. Sem dúvida, alguns não têm nem mesmo os meios. Penso especialmente na massa de pessoas que hoje estão desempregadas. 50 anos atrás, publiquei um estudo sobre um tipo específico de depressão que havia diagnosticado em casos de pacientes jovens sofrendo do que eu chamava a neurose do desemprego. E consegui demonstrar que essa neurose tinha realmente sua origem numa dupla identificação errônea. Estar sem emprego era considerado o mesmo que ser inútil, e ser inútil era considerado o mesmo que levar uma vida sem sentido. Consequentemente, sempre que eu conseguia persuadir os pacientes a trabalhar voluntariamente em organizações de jovens, educação de adultos, bibliotecas públicas ou atividades similares, em outras palavras, quando preenchiam seu abundante tempo livre com alguma atividade não remunerada, mas significativa e portadora de um sentido, a sua depressão desaparecia, embora sua situação econômica não houvesse mudado e sua fome continuasse a mesma. A verdade é que o ser humano não vive apenas de bem-estar. Ao lado da neurose do desemprego desencadeada pela situação socioeconômica do indivíduo, há outros tipos de depressão atribuíveis a condições psicodinâmicas ou bioquímicas. Consequentemente, são indicadas, conforme o caso, a psicoterapia e a farmacoterapia. No que tange ao sentimento de falta de sentido, no entanto, não devemos esquecer que, em si, ele não é uma questão de patologia. Mais do que ser sinal e sintoma de uma neurose, eu diria que é a prova da humanidade da pessoa. Mas, embora não seja causada por nada patológico, esse sentimento bem pode causar uma reação patológica. Em outras palavras, é potencialmente patogênico. Pensamos na síndrome neurótica de massa tão difundida na jovem geração, há ampla evidência empírica de que as três facetas dessa síndrome, depressão, agressão, dependência de drogas, são devidas ao que se chama em logoterapia o vazio existencial, um sentimento de vacuidade e de falta de sentido. Não é necessário dizer que nem todo caso de depressão pode ser atribuído a um sentimento de falta de sentido. Tampouco o suicídio
A que a depressão às vezes leva a pessoa, sempre é resultado de um vazio existencial. Contudo, mesmo que todo e qualquer caso de suicídio não tenha sido levado a cabo por causa de um sentimento de falta de sentido, é bem possível que o impulso de tirar a vida tivesse sido superado se a pessoa tivesse estado consciente de algum sentido e propósito pelo qual valesse a pena viver. Se, portanto, uma forte percepção de sentido cumpre um papel decisivo na prevenção do suicídio, como intervir nos casos em que há risco de suicídio? Quando jovem, passei 4 anos como médico do maior hospital estatal da Áustria, onde estava encarregado do pavilhão dos pacientes em depressão profunda. A maior parte deles havia sido admitida depois de uma tentativa de suicídio. Certa vez calculei que cheguei a tratar cerca de 12.000 pacientes durante aqueles 4 anos. Acumulei então um bom acervo de experiências, do qual ainda faço uso sempre que sou confrontado com alguém que tem tendência ao suicídio. Costumo explicar a tal pessoa que os pacientes repetidamente me contam como estão felizes pelo fato de não terem conseguido se matar. Semanas, meses, anos mais tarde, me dizem eles descobriram que havia uma solução para seus problemas, uma resposta à sua pergunta, um sentido para suas vidas. Mesmo que a chance de que as coisas melhorem seja apenas 1 em 1000, continua a minha explicação, quem pode garantir que no seu caso isso não acontecerá mais cedo ou mais tarde? Mas, em primeiro lugar, você tem que viver para enxergar o dia em que isso pode acontecer. Precisa sobreviver para ver nascer aquele dia, e de agora em diante a responsabilidade da sobrevivência não o deixará mais. Com relação ao segundo aspecto da síndrome neurótica de massa, a agressão, desejo citar uma experiência levada a efeito certa vez por Carolyn Wood Sheriff. Ela havia tido êxito em criar artificialmente agressões mútuas entre grupos de escoteiros e observou que as agressões só cediam terreno quando os jovens se dedicavam a um objetivo comum, isso é, a tarefa conjunta de empurrar o veículo atolado na lama que trazia comida para seu acampamento. Eram imediatamente não só desafiados, mas também unidos por um sentido que tinham que realizar. Quanto ao terceiro ponto, dependência de drogas e álcool, lembro das descobertas apresentadas por Anne Mary, que destacou algo evidenciado por testes e estatísticas. 90% dos alcoólicos que ela estudou haviam sofrido de uma falta abismal de sentido na vida. Dos dependentes de drogas estudados por Stanley Krippner, 100% acreditavam que as coisas já pareciam sem sentido. Voltemos-nos agora à questão do sentido em si. Para começar, gostaria de esclarecer que o logoterapeuta se preocupa, em primeiro lugar, com o sentido potencial inerente e latente em cada situação que uma pessoa enfrenta ao longo da vida. Por conseguinte, não farei aqui elaborações sobre o sentido da vida da pessoa em seu conjunto, embora não negue a existência de tal sentido a longo prazo. Para usar uma analogia, pense num filme que consista em milhares e milhares de fotogramas individuais. Cada um deles vem carregado de sentido e traz um significado, mas o sentido do filme todo não pode ser visto antes que sua última sequência seja mostrada. Não obstante, não podemos entender todo o filme sem ter compreendido antes cada um dos seus componentes, cada uma das imagens individuais. Não acontece o mesmo com a nossa vida? Será que o significado último da vida não se revela também, quando se revela, só no seu final, a um passo da morte? E será que também esse sentido final não depende do sentido potencial de cada situação particular ter sido realizado da melhor maneira possível, de acordo com o conhecimento e as crenças do indivíduo? O fato é que o sentido, assim como a percepção desse sentido, vistos do ponto de vista logoterápico, estão localizados em chão firme e não flutuando no ar ou encerrados numa torre de marfim. De modo geral, eu localizaria a percepção do sentido pessoal de uma situação concreta, num ponto intermediário entre uma experiência do tipo na linha do conceito de Carl Biller, e uma percepção de Gestalt, digamos, na linha da teoria de Max Wertheimer. A percepção do sentido difere do conceito clássico da percepção de Gestalt,
na medida em que esta última implica a súbita consciência de uma figura num fundo, enquanto a percepção do sentido como eu a vejo se reduz mais especificamente a tomar consciência de uma possibilidade contra o pano de fundo da realidade, ou, para expressá-lo de modo mais simples, perceber o que pode ser feito em cada situação de sua vida.